Pessoal, então boa noite novamente, né? Conforme eu já tinha adiantado para vocês na aula anterior, a gente está aí com... A gente, né, eu liberei para vocês o acesso aí para Oracle Academy, né? Que é uma das parcerias que a Anima fez aí para a gente, tá? Que a gente possa utilizar. Então, como que vocês vão acessar o ambiente, né? O primeiro passo é a gente criar uma conta da Oracle, tá? Então, você tem que ter uma conta da Oracle, né? Tem que estar... Aí você vai vincular o seu usuário que eu passei para vocês lá naquele link que eu passei, né? O link é esse daqui, ó. Esse link aqui, ó. Divertido de aprender. Deixa eu passar aqui para vocês novamente. Vou colocar aqui no chat para vocês. Então, aqui, ó, né? Vocês entram nesse link aí. Aí, nesse link aqui, você informa o seu RA, tá? E dá um verificar, né? Se o seu RA tiver matriculado na minha disciplina, ele vai aparecer aqui para você uma informação de usuário e senha, do usuário para vocês usarem no Oracle Academy, tá? A senha, né? Eu já passei para vocês lá no WhatsApp. Qual que é a senha? A senha inicial de todo mundo é padrão, beleza? Então, colocou aqui, ele vai te informar os dados. O que você vai fazer? Vai criar uma conta. Eu estou falando a conta da Oracle, mas agora eu fiquei na dúvida se vocês precisam da conta da Oracle, né? Então, testem primeiro. Com o usuário que eu passei, vocês vão vir aqui, ó, e vão escolher essa opção aqui, ó, entrar, né, como um Student Hub, tá? Então, vocês vão entrar aqui como Student Hub, né? No meu caso aqui, né, eu sou Member Hub, né? Então, eu não tenho acesso de Student, tá? Não consigo mostrar para vocês, mas o ambiente é igual, né? A hora que vocês entrarem, eu não sei se ele vai pedir para vocês uma conta Oracle, aí se alguém já fez aí, conta para nós, né? Ô Luiz, você que já entrou lá, pediu para criar um usuário Oracle para acessar? Não, professor, Não, só... né? Não, então beleza, não precisa criar usuário Oracle, né? Gente, automaticamente, né, vocês já têm aí, salvo engano, até um bônus para utilizar de $300, né? Na infra da Oracle. Se a gente quiser, aqui além dos cursos que a gente tem aqui, ó, aqui são os cursos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, ó, cursos a decorrer. Tá vendo? Tem um monte de curso aqui, ó. O de vocês não vai ter esse monte, não. O de vocês vai ter esses aqui. Quer ver aqui, ó? Foi o que eu postei para vocês. Aqui, ó. Mas, salvo engano, vocês podem fazer além do que eu postei para vocês, tá? Né? Então, para vocês vão ter esses aqui, ó, fundamentos de banco de dados, né? Fundamentos Java, tá? Na verdade, se eu for em catálogo navegar, eu acho que vocês conseguem, inclusive, ver outros cursos, né? Aqui, ó. A Oracle tem umas coisas interessantes. Inclusive, tem um cursinho aqui que te ensina a usar o portal. Então, aqui do lado, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, canal de aprendizagem, exame, né, online, percurso de aprendizagem recursos, percurso de aprendizagem currículo integral, percurso de Academy Bytes. Esses caras aqui, ó, geralmente são itens pequenininhos que a gente consegue fazer numa janela muito pequena, tá? Só que o que acontece? Tem muito pouco em português nesse item aqui, né, que eles estão portando agora para português. Tá? Mas né, que acho que não tem nenhum português aqui nesses pequenininhos. Mas também é uma linguagem bem técnica, então a gente acaba conseguindo aí fazer, tá? E esses aqui são pequenininhos, né? Quando você escolhe essa opção aí de bytes aqui, ó. Esse que chama aqui, ó, tá vendo? Percurso Academy Bytes. Então, se eu pegar, vamos pegar um aqui só para a gente ver de exemplo aqui, ó.
Aqui, ó. Esse aqui é nível intermediário, né? Para eu trabalhar com Linux Web Service, Oracle Cloud Computer VM, né? Então, com máquina virtual Oracle, instalando Apache e PHP na minha máquina virtual. Então, esse aqui sempre vão ser cursos bem curtinhos, tá? O que eu passei para vocês, né? Foram os cursos que são chamados de desenvolvimento profissional. Aí sim a gente tem aqui, eu passei para vocês os de Java, né, em português. Então, aqui de Java, né, aqui, ó, eu tenho aqui, ó. E esses cursos, gente, se vocês completam eles, vocês vão ver aqui, vamos pegar a grade dele aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Aqui, ó, esse aqui, né, eu fiz, esse aqui é a minha evolução, tá? Eu fiz aqui 38% do curso, né? Vocês vão ver que a cada módulozinho que você vai fazendo aqui, ó, você tem aqui, tá vendo? Ó, exercício e quiz também, aqui, ó. Né? E você, para ser aprovado, você tem que, por exemplo, esse quiz aqui, ó, né? Você tem que fazer um quiz, tá vendo? Ó? Ele te dá a sua pontuação. Se você fizer abaixo de, acho que 70%, você tem que fazer de novo para conseguir a pontuação dele, tá? Então, né, são os itens aí, tá? Tá bem legal, né? Eu estou fazendo questão aqui de pegar eles e realmente ir fazendo para ver aí, né, exatamente o que vocês também vão estar tendo contato. Fica tranquilo. Uma outra coisa interessante que vocês vão perceber, né? O material é muito alinhado com o que a gente vê nas nossas disciplinas, né? Aí da UNA, muito alinhado mesmo. Então, vocês vão ver que, por exemplo, se a gente pegar aqui o curso de banco de dados, né? Se vocês já tiveram banco de dados, já tiveram a disciplina? Sim, né? Vocês vão ver que, assim, você vai conseguir fazer ele tranquilo, fazer as avaliações ali, né? Eles são bem alinhados mesmo, tá? Então, por exemplo, esse daqui, não, programação de banco de dados, aprendiz de projetos, tá vendo? Então, à medida que você vai fazendo, é a mesma coisa. Finalizou, né? Você consegue emitir um certificado de conclusão do curso, tá, gente? Cuidado para não confundir certificado com certificação, né? Um certificado que você concluiu o curso, fez, né, as horas, fez todos os quiz que eles têm, fez os projetos, fez tudo, passo a passo, eles vão dar um certificado. E, geralmente, quando você termina essa trilha que é chamada, né, ele já te mostra que você está apto a fazer a certificação da Oracle. A certificação é diferente, né? A certificação aí sim, aí tem que comprar, cada certificação é paga pela Oracle, mas me parece que a gente, como membro aqui do Oracle Academy, a gente tem um voucher de desconto na certificação, né? Então, é legal, né? A gente está fazendo. Tá, Anselmo? No caso de vocês, né, que estão ainda no que a gente chama de matriz legado, é opcional, tá? Vocês não precisam fazer. Mas, assim, principalmente em quesito de mercado, gente, conta muito, né? Muita diferença. Só de você pegar aqui, fazer, colocar seu certificadozinho lá no LinkedIn, já vai contar ponto, né? E se você estiver disposto e estiver seguro para fazer uma certificação, aí é outra coisa, né? Você ter uma certificação Oracle. E o que a Oracle garante se você fez essas trilhas aqui, você tem todas as condições de fazer a certificação, tá? Porque aqui, né, é a questão da certificação. O prazo, Igor, eu coloquei aqui porque a gente não pode exceder o semestre, né? Aí até aparece para vocês, eu acho que eu consegui pôr até o dia 20 de dezembro. Tá? Eu não consegui exceder isso aí, né? Mas, salvo engano, eu consegui pôr, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui.
Aqui, vamos ver aqui. Computação gráfica, canal de aprendizagem. Inscrição. Data de criação, data de modificação. Tá. Mas eu acho que para vocês deve aparecer aí a data que tem, mas salvo engano é isso mesmo. Salvo engano é até o dia 20 de dezembro, que era a última data que eu conseguia colocar, né? Porque eu imaginei, pega inclusive um pedaço, né, das férias aí, quem quiser nas férias dar um gás aí, tá? Mas eu acho que vocês conseguem ver. Eu não estou conseguindo achar onde que eu vejo aqui, não. Mas certeza quase absoluta que é isso. Tá, gente? Então, assim, aproveita, né, essa oportunidade, porque depois, né, que a gente não tiver mais acesso, as oportunidades desse tipo são oportunidades muito caras, né, se a gente for analisar. Então, aproveita aí que está disponível para poder, né, correr na frente, do lado e daí por diante, né? Então, tá? Gente, ficou alguma dúvida aqui em relação ao Oracle Academy? Tá de boa? Beleza? Não, legal. Mas, né, aproveitem, gente. Não perde essa oportunidade, não, porque realmente vocês vão ver que tá, quem abriu, você começando do básico, tá muito tranquilo os materiais dele, os treinamentos, né? Você consegue, inclusive, criar uma instância do Oracle Online aqui na nuvem para testar, se você não tiver como instalar na sua máquina. O de Java, você tem os exemplos, os códigos, você baixa os códigos todos para testar também, né? E além, né, do conhecimento aí, vocês têm os certificados, que é uma outra, né? É uma outra... É um outro diferencial que vocês vão ter, né? Para poder trabalhar aí, né? E o legal é que você tem curiosidade, né, em outras áreas aqui, vocês conseguem vir aqui, dar uma olhada, né? Dar uma analisada o que tem, tá vendo? Apesar que eu acho que em português, os que foram traduzidos, porque eles estão fazendo agora isso é novo no Brasil, né? A Oracle, ela lançou, inclusive, esse modelo do Academy que ela reformulou agora, né? Então, eles estão fazendo a tradução de muita coisa agora. Você vai ter até algumas traduções ainda estão meio... Não está boa, não, né? Mas a gente já dá para aproveitar a oportunidade. Então, da Oracle é isso. Se por acaso, gente, na semana passada, né, a gente teve aí o recesso, 7 de setembro, e a gente parou aqui sobre, né, a questão dos sensores de captura, não foi isso? Alguém lembra? Apagou tudo no feriado? Como é que foi? Isso mesmo, né? Show, Igor. Então, vamos lá. Então, nós paramos aqui na parte de sensor de captura, né? Vimos que a gente tem diferentes tipos de sensores, tá? E basicamente, o que um sensor de captura faz, pessoal? Ele faz uma digitalização da imagem, né? Então, quando a gente fala que algo é digital, tá? Inicialmente,
muitos de nós temos até o entendimento errado de digital. Falar digital é porque é binário, né? Na verdade, não. Digital é porque realmente a gente define muito bem cada uma das escalas, né? É tudo muito bem mapeado, tá? Eu tenho, né, para cada estado válido, eu tenho um valor inteiro, né? Um valor ali que eu consigo fazer o acesso àquilo ali, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, uma imagem analógica, né? Que imagina a máquina antiga, né? De tirar fotografia. Naquela máquina ali, eu não tenho uma precisão de cores, né? Eu não tenho uma precisão de quantidade de cores, eu não tenho um mapeamento, eu não tenho nada disso, né? Porque ele é analógico. O que ele vai fazer? Ele vai usar ali, né, a sua estrutura para captar ondas, né? E vai transformar aquilo ali, no caso da máquina, em uma imagem, tá? Quando a gente fala que algo é digitalizado, o que a gente está falando com isso, né? A gente está falando que tudo vai conseguir ser colocado, né, em algo que é possível ser acessado a partir de um valor muito bem definido, né? Então, o processo de digitalização, né, ele possibilita que os sinais analógicos, o que são os sinais analógicos, né? A percepção de ondas, de determinados espectros, no caso da foto, de cores, né, de luz e sombra, tá? Proveniente das energias, né, que chega ao sensor, seja transformado em uma informação digital. Então, o que chega aqui vai ser transformado em um modelo matricial, né, que a gente viu que, quando eu falo de uma resolução de uma imagem, eu estou falando da quantidade de linhas e a quantidade de colunas que existe, tá? Então, isso quer dizer que quanto maior a minha resolução, como a minha área, né, é constante, tá? Então, aqui eu tenho área constante, né? Se eu dobrar a resolução, o que eu vou fazer? Cada quadradinho desse aqui, ó, vai ser dividido em 4 quadradinhos, né? Então, uma área aqui, que era uma área de um tamanho, né? Que eu pegava, cada pontinho meu eu pegava, né? Desse tamanho aqui, por exemplo, ó, né? A área continua a mesma. Se eu aumentei a resolução, o que eu fiz? Né? Então, gente, eu aumentei aqui, né? Por 4 aqui, qual que foi a quantidade de pontos que eu consigo mapear daquela mesma área, né? Então, logicamente, quanto maior for essa quantidade de pontos aqui, tá? Maior vai ser a minha chance, né, de conseguir identificar o detalhe, tá? Porque, né, aqui, ó, talvez eu tenha pequena diferença, né, entre os 4. Se eu for fazer, né, imagine que eu vou fazer a mesma coisa, então, aqui, né, o canal, vou aumentar ainda mais, né, o tamanho da minha matriz. Então, o que eu vou fazer? A gente repara que a área que eu estou capturando ela é fixa, né? Eu não estou mudando a área. Então, quanto mais menor for o ponto que eu digitalizo, que eu guardo o valor dele, né, maior vai ser a minha precisão em questão de detalhes, tá? Porque pode ser que se isso aqui fosse, né, um único ponto, eu teria que achar, se tivesse uma diversidade aqui dentro de cores, porque aqui eu estou guardando uma única cor, né? Uma única escala, uma única intensidade de cor. Eu teria que escolher um ponto a guardar. Ô, Cristiano, que ponto que eu guardo? Aí vai depender do seu
da qualidade, né? E da forma que o seu sensor digitaliza, tá? E hoje, cada vez mais, né, isso aqui vai sendo feito a partir de inteligência artificial aplicado a outros tipos de algoritmos. Então, aqui, provavelmente, eu vou ter IA trabalhando junto com isso aqui. Legal? Então, o digitalizar, né, é o quê? Eu pegar a área que eu tenho que representar ali, que foi capturada, né, transformar essa área em uma matriz, beleza? E cada pontinho aqui da minha matriz, que é o que a gente chama de pixel, né, eu guardar qual que é o nível que ele está aqui na minha escala de intensidade, que hoje a escala mais comum que a gente usa, né, são de 256 níveis. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se eu estiver trabalhando só com escala de cinza, né, eu consigo representar entre o branco e o preto, incluindo os dois, né, 256 variações de cinza. Tá? Né? Pensando que o branco aqui é a variação máxima, 255, né? E o preto aqui é a variação mínima, que seria o zero. Beleza? Então, aqui, né? Como a intensidade, geralmente, ela é definida, né, pela incidência de luz, né? O zero aqui seria a ausência total de luz, né? E o 255 aqui seria igual quando a gente olha para o Sol, você não enxerga nada, passa a dar aquela mancha, né? Porque é a presença total de luz, tá? E aqui, né, nesse modelo, a gente tem 256 escalas que a gente pode representar, tá? Essa aqui é a que a gente mais usa hoje em dia, né? Que são 256. Beleza? Né? Acaba que aqui a gente tira, né, que vai do 0 ao 255, né? Tá? E a gente usa aqui o 255 porque em todas elas, né, o zero é a ausência total da luz. Beleza? Pessoal, aqui tá tranquilo isso aqui? De boa? Então, vamos lá. Então, a digitalização, né? Uma imagem digital é representada por uma matriz, tá? Né? XY. Se eu estiver falando de uma imagem 3D, ela vai ser uma matriz XYZ, né? Ela vai ser uma matriz de 3 dimensões. Tá? O número de linhas e o número de colunas pode ser diferente, né? Então, o que vai definir? Ela vai ser igual se a minha imagem for quadrada, tá? Porque aqui eu parei um pouquinho pelo seguinte. Se a gente estiver falando da representação computacional, né, ela vai ser porque a minha imagem é quadrada, beleza? Né? Então, a minha imagem é quadrada, o meu pixel, ele sempre é um ponto de um mesmo tamanho, né? E então, se eu tenho o mesmo número de pixels na horizontal e na vertical, eu tenho ali um quadrado. Legal? Por que eu dei essa parada aqui, né? Porque pode ser que essa minha imagem ela está sendo montada, em vez dela estar, né, digitalizada em um arquivo, ela pode estar sendo montada num dispositivo que é, por exemplo, um painel de LED. Tá? E no painel de LED, né, principalmente os mais antigos, como se precisava de 3 LEDs para formar, né, a imagem, tá? Eu precisava aqui de 3 LEDs, né?
fisicamente, geralmente eu não conseguia pôr esses 3 LEDs, né, do mesmo tamanho. Então, é muito comum que nesses painéis de LED mais antigos, né, mesmo que eu tenha o mesmo número de linhas e colunas, ele não costuma ser quadrado, entendeu? O porquê que eu fiz essa ressalva aí? Entendeu? Beleza? Mas aí é uma exceção, tá, gente? Porque a gente está falando de uma exceção que é uma restrição tecnológica de um painel de LED usando a tecnologia mais antiga, né? Tanto que hoje, geralmente, o LED ele já é multicor, né? Hoje já é até mais, né? Hoje nem são esses 3, ele já consegue fazer o RGB dentro dele, né? Consegue fazer todas as intensidades de cores dentro dele. Então, isso já não precisa ser tão verdade. Tá? Mas o número de linhas e colunas podem ser diferentes, geralmente é diferente, né? É raro hoje em dia a gente ter dispositivos tanto de exibição quanto de armazenamento ou de captura que fazem essa captura no formato quadrado, né? Foto, eu acho que o único que a gente ainda tem são as Polaroids, né? Aquelas que imprimem aquela foto quadradinha. Tá? O monitor já tem muito tempo que ele não é mais quadrado, a TV tem muito tempo que não é mais quadrada, né? Então, hoje, geralmente, essa afirmação nossa aqui, né, onde que está podem ser aqui, ó, a gente poderia até trocar para geralmente são, né? Aqui, ó, eles podem ser aqui, poderia ser até geralmente são, beleza? O tamanho total de uma imagem é obtido pela multiplicação de linha e coluna, né? Então, se eu quero saber o que a gente chama de resolução, se eu tenho uma imagem que ela tem 10 linhas, né, por 10 colunas, eu vou multiplicar esses caras aqui, tá? Então, eu vou ter o tamanho dela, né? E a gente vai ver que o tamanho do arquivo também a gente consegue chegar nesse tamanho de arquivo a partir de informações aqui que a gente vai ver hoje, legal? Cada elemento dessa matriz, né, é conhecido como pixel, né, ou seja, é o elemento mínimo da imagem. Tá? A gente pode imaginar o pixel aí como o nosso átomo da imagem. Né? E o que muda se a minha imagem for 3D é que o pixel ele ganha um V aqui na frente. Tá? Então, ele vira um voxel, né? Que é um elemento da imagem que possui volume. Tá? Porque, né, no plano, né, quando eu tenho 2 dimensões, eu não tenho volume. Quando eu tenho 3 dimensões, eu tenho volume. Então, o que vai mudar de 2 para 3, tecnicamente, é só isso. Tá? A resolução espacial se refere à região espacial que está representada em cada pixel da imagem. Né? Então, se eu tenho lá uma imagem que ela é 10 por 10 e eu capturei uma área, né, que tem 1 metro por 1 metro, tá? Isso quer dizer que em cada pontinho aqui dela, aqui, ó, né, eu vou estar representando aqui 10 unidades. Vamos supor que aqui eu tenho 100 centímetros. 100 centímetros, 100 centímetros. Então, cada pixel meu aqui vai representar 10 centímetros, tá, gente? Aí, quando a gente fala que vai representar em algo digital, eu estou falando que essa área aqui, 10 por 10, que eu represento, né, ela vai ter que ser transformada em um valor absoluto. Né? Eu vou ter que ter um valor que determina ela aqui. Tá? Se lá no, digamos, no mundo real, né, eu tivesse uma parte desse cara aqui, por exemplo, amarelo, e outra parte dele azul, tá? Como eu só tenho uma unidade para representar, pode ser que o meu algoritmo vai entender que esse cara aqui, né, ele é verde, entenderam? Né? Então, isso aqui pode acontecer, ó, né?
Porque a minha resolução espacial, ela fala da região espacial que está representada por cada pixel. Tá? Então, se dentro do meu pixel aqui, né, eu tenho amarelo e azul, no meu algoritmo de digitalização, ele é um algoritmo extremamente simplista, que o que ele faz é pegar o ponto médio desses caras aqui, né? Pode ser que ele vai transformar isso aqui em verde. Né? Mais ou menos uma TechPixel. Tá? Quem já viu a foto da TechPixel aí, sabe o que eu estou falando. Né? Então, quando a gente fala de resolução espacial, tá? A gente está falando da região espacial que está representada em cada pixel da imagem. Pessoal, isso aqui tudo que eu falei, tá tranquilo? Beleza? Só o Igor e o Arre são os representantes. Ah, agora beleza, só os dois que respondem, né? Então, vamos aqui tocar o nosso barquinho aqui então. Tá? Então, a digitalização, né, é exatamente eu fazer essa transformação, né? Aquele desenho aqui ficaria muito mais bonitinho, né? Então, imagina aqui, ó. Esse ponto que eu capturei no mundo real, ele era amarelo aqui e era azul aqui, tá? Como, né, isso aqui é único, eu tenho que transformar num único valor, pode ser que o meu algoritmo joga tudo isso fora e transforme isso aqui em verde, tá? Gente, e pode acontecer, né? Que lógico que eu estou dando um exemplo bem mais radical, mas imagine que eu tenho isso aqui, ó. Professor. Área real. Oi, pode falar. Área real, aqui, ó. O cara que eu capturei é isso aqui. Ó. Ah, você tá... Pode falar que eu estou escutando. Você está explicando aí que se o algoritmo ele pega metade do quadrante de uma cor e metade da outra, que gera uma cor verde, então se ele pegar essa metade verde com a metade de baixo, então ele meio que simula as cores quando você visualiza ou não. Mas o que acontece? Ele não conseguiria pegar com a de baixo, né, se a gente for pensar, porque aqui a gente está pensando o seguinte. Eu tenho uma coisa que eu quero capturar, tá? Que é isso que está aqui, ó. Né? Eu quero capturar... Opa. Eu quero capturar isso aqui, ó. Imagina que o fundo, né, que eu tenho, tá? Eu estou tirando foto de alguma coisa. Essa alguma coisa que eu estou tirando foto, né, ela é desse jeito aqui, beleza? Só que o que acontece, né? O meu dispositivo, na hora de fazer essa captura, tá? Né, a região espacial dele, ou seja, a área que ele vai guardar cada pixel, cada unidade, é esse quadradinho que está aqui, tá vendo? Cada unidade vai ser guardada nesse quadradinho que está aqui. Ó. Peraí, vamos fazer aqui. Ó. Ele era assim. Né? O que eu tentei capturar é dessa forma aí. Né? É um time argentino. Eu não entendo de futebol, não, mas eu sei que tem um time de argentino que é dessas cores. Não tem? Quem gosta de futebol aí? Então, aqui. Ó. Né? Boca Juniors, tá vendo? O que rola? O meu sensor, ele consegue, para cada área desse aqui, ó, desse quadradinho que está aqui, deixa eu pôr ele até com a borda vermelha aqui. Esse quadradinho aqui, ó, ele só consegue guardar um valor. Tá? Onde que está esse quadradinho vermelho aqui? Ó? Deixa eu pôr ele mais forte. Aqui, ó. Isso aqui é um pixel. Esse quadradinho vermelho é um pixel. Beleza?
Nesse pixel, eu consigo guardar um valor. Que valor que é esse, Cristiano? Eu consigo guardar o grau de intensidade de cinza, vamos supor. Tá? Vamos supor que eu estou trabalhando com escala de cinza. Né? Em vez de estar colorido aqui, eu estou trabalhando com escala de cinza. Então, o amarelo, ele é um cinza, ele é preto e o azul é branco. Beleza? Só que a hora de guardar, o meu script fala, olha, nessa casinha que eu tenho que guardar um valor que vai entre 0 e 255. Né? Só que esse pedacinho de cima aqui, ó, eu não queria fazer o exemplo preto e branco aí, porque senão a turma vai pensar em outro time. Né? Mas vamos fazer aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Então, aqui. Né? Esse valor aqui, ó, ele é o 0. E esse valor aqui de baixo, ele é o 255. Tá? Só que dentro desse quadradinho, ele falou, ô Cristiano, eu não consigo guardar duas coisas aqui, eu só consigo guardar uma coisa. Porque esse quadradinho aqui, ó, que é a minha região espacial, é meu pixel. Tá? Esse quadradinho aqui, ó, né, ele é o meu pixel. Como eu estou falando de algo digital, um pixel só guarda um valor. Legal? Aí, eu vou ter algum algoritmo que vai fazer essa, né, digitalização, vai definir esse valor. Vamos supor que esse algoritmo meu é o algoritmo mais simples de todos. Ele vai fazer a média desses dois caras. Tá? Ele vai pegar 255, dividir por 2, né? Aí vai dar 127,5. Como é um valor inteiro, ele vai guardar aqui dentro. Pô, não tem cinza aqui no zoom, mas tá legal. Ele vai guardar aqui dentro um valor. Ele tem que guardar aqui que valor? 128. Então, esse cara que era preto em cima e branco embaixo, ele virou o quê? Ele virou cinza. Né? E se a minha imagem fosse toda assim, eu vou digitalizar uma imagem que vamos supor que esse desenho que eu estou fazendo aí, né, é cinza, eu vou digitalizar essa imagem aqui, ó. Funcionou. Né, a minha imagem vai ser isso aí, ó, vai ser tudo cinza. Entenderam? Sim ou não? Não ou sim? Né? E poderia ter qualquer situação. Aí, lógico, se eu dobrar a resolução disso aqui, ó, aí muda a figura. Né? Porque se eu dobro a resolução, eu vou passar a ter isso aqui. Ó. Né? O meu pixel, onde que era um pixel, eu vou ter 4 pixels. Ó. Aí, legal. Né? Aí, nesse caso aqui, eu estaria com uma resolução que conseguiria representar fielmente essa imagem. Tá? Porque aqui, né, ó, ele saberia que é 0, aqui é 0, aqui é 255, aqui é 255. Ou eu poderia ter variações de cores muito sutis aqui, né, que eu não perceberia, ou que eu mudar aqui de 255 para 254, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Aí quem fez aquela pergunta aí ficou mais claro? Quer fazer de novo a pergunta, se tiver com a dúvida ainda? Professor, eu tenho uma outra pergunta. Pode fazer. Vamos lá. Os algoritmos de compactação de imagem, eles, por exemplo, eles detectam essa diferença de cores e tentam trazer para melhor, tipo assim, reduzir o código, alguma coisa assim? Não, aí vai depender do algoritmo de compactação, tá? O que é muito comum os algoritmos fazerem, né? Porque eu vou falar porque o algoritmo de compactação não está
muito no nosso contexto. É muito comum eles fazerem, a primeira coisa que eles fazem. Geralmente, toda imagem tem um fundo, e esse fundo ele tem uma aparência muito similar. É muito raro o fundo, né, ter uma riqueza muito grande de detalhes. Então, a primeira coisa que o algoritmo faz, e é o que esses celulares mais novos de várias câmeras fazem também, né, é o quê? É eu pegar o fundo, jogar ele numa resolução menor, de forma que na hora que eu precisar aumentar, eu vou fazer ali um processo de interpolação e não vou perder tanto em qualidade, entendeu? E vou guardar esse fundo numa resolução menor, tá? Então, vamos supor que a minha imagem é esse retângulo aqui, ó. Só que o que importa mesmo, né, é essa bolinha vermelha, entendeu? Então, eu vou pegar todo esse fundo aqui, vou mapear ele, né, numa média de detalhes e posso reduzir esse fundo. É a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu faço, repare que todos os formatos de compactação, tá, gente? Aí o JPEG, né, o GIF, eles têm lá qual que é o quanto que você está disposto a perder naquele processo de compactação. Beleza? Então, o que ele faz? É igual aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo desenho que eu tinha feito aqui do amarelo e do azul. Só que vamos supor que esse amarelo ele é degradê, né? Ou seja, ele começa aqui mais escuro, tá? E ele termina aqui mais claro, né? Só que é um degradê muito sutil, tá? É um degradê que parte de um tom de amarelo mais forte e de um tom de amarelo mais fraco. Não é um degradê que parte de amarelo e vai para azul, né? Porque se ele partir de amarelo para azul, ele vai passar numa faixa verde, né? Ou se ele for de amarelo para vermelho, ele vai passar na faixa laranja, entendeu? Ele é um degradê muito sutil, ele é um degradê que ele parte de um amarelo escuro que vai para o amarelo médio. Legal? O que geralmente o algoritmo de compactação faz? Ele pega o cara de maior incidência ou o cara médio que tem aqui, né? E vamos supor que esse cara médio aqui é o cara, não sei, é a intensidade 122. Aí ele conta quantas ocorrências de 122 tem aqui. Ele fala, olha, eu tenho 300 pixels 122. Então, repara que ao invés de eu guardar 300 valores, né, mas não necessariamente era 122, tá? Talvez aqui era 126, 124, 125, 123, 122, 124, entendeu? Né, eu poderia estar variando, mas ele falou assim, não. Aí eu falo, olha, eu tenho 300, 122. Então, de 300 bytes, eu passei a ter 300 não, né? Porque eu teria que pegar 300 vezes 3. De 900 bytes, eu passei a ter agora 6 bytes. Entendeu? Sim. Além de eu já ter ganhado no fundo, né? E a imagem, né? Até porque como a gente trabalha com sombra e luz, é muito comum os vizinhos, a não ser que exista ali uma borda, e a gente vai falar disso de borda, e vocês já viram também lá em sinais, né? A não ser que eu tenha uma borda, tá? Algo que tenha, né, uma diferença muito grande, eles são muito similares. Então, eu posso fazer, né, igualar eles, porque eu não vou perder grandes coisas nesse momento que eu igualo. Tá? Tanto que se a gente pegar qualquer imagem, né, vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Aqui, tá. Se eu pegar qualquer imagem aqui, deixa eu pegar uma mais, somente foto aqui, vou pegar essa imagem aqui. Beleza, então, se eu pegar essa imagem, deixa eu tirar a bandeirinha aí do Boca Juniors aí, né? Aqui, ó. Peguei essa imagem. Então, aqui, ó. Se eu aumentar ela, eu vou perceber que de um pixel para outro aqui, ó, né? Eu tenho uma variação de tonalidade entre um e outro. Né? Sempre eu tenho, ó.
Eles nunca são idênticos. Tá? Mas, né, se eu estou disposto, se a minha prioridade é minimizar, né, ocupar um espaço menor, eu posso colocar esses caras aqui com uma cor praticamente igual, tá? Entendeu? Aqui, por exemplo, essa bola aqui, né? Se eu colocar ela toda de um mesmo ponto médio, de um lado aqui, né? Eu vou conseguir descobrir onde que está a sombra dela. A sombra dela está mais ou menos por aqui, ó. Então eu vou considerar que aqui existe uma divisão, aqui é uma cor e aqui é outra cor, né? Onde aqui eu tinha várias cores. Aí eu vou falar, olha, essa área todinha aqui, ó, eu tenho do pixel tal, né? Até o pixel tal, do tal, eu tenho a cor tal. E essa outra área aqui eu tenho outra. Então eu vou gastar uma quantidade muito menor, né, eu vou gastar uma quantidade muito menor de pixels, né, ou de bytes para representar esse cara. Beleza? Ficou claro? Sim, obrigado, professor. Nada. Né? Então, isso é legal, porque é um monte de coisa que a gente fica... pô, como é que faz isso? Né? Como que a gente consegue? Mas, basicamente, os algoritmos trabalham muito dessa forma. Tá? Então, a interpolação. Né? Então, aqui, ó, os scanners que usam sensores CCD geralmente possuem resolução óptica, né, de 600 por 1200 dpi, né, ou seja, é o dot pitch inks, né, a quantidade de pontos por área, tá? Né, o I aqui é né, o padrão americano de medida aí, que é polegadas, né? É isso? Deixa eu ver aqui direitinho, para não falar que eu sempre confundo essas. Polegada, isso mesmo, né? Então, aqui, ó, quantos pontos que eu tenho por polegada, né? Então, geralmente, o CCD, ele trabalha com... Hoje a gente tem CCDs com resoluções maiores, tá? Porque CCD, vamos ver aqui, ó, resolution. A gente vê aqui um... normalmente, hoje tem alguns, né? De 1 megapixel, é o mais comum, tá? Principalmente quando a gente está falando de CCD de baixo custo, né? Dessas câmeras que a gente tem de ou webcam ou câmera de segurança, né? A gente vai ver que ele vai estar trabalhando aqui 600 por 1200 ou 1000 por 1000, tá? Aqui o que varia a matriz é aquilo, é a forma que a imagem é capturada. Né? Então, antigamente, a gente tinha uma tendência à captura quadrada, porque os dispositivos de exibições também eram quadrados, né? Até porque vinha de uma tendência analógica, aí acabou que, por uma questão, acho que até de costume, a indústria continuou, quando digitalizou, fazendo esses caras quadrados, já não tinha mais a restrição, né, técnica, mas continuou, e hoje a gente dificilmente vai ter um dispositivo aí de resolução quadrada, né? Ou seja, que é a mesma medida, um ou outro. Tá? No entanto, né, há scanners que trabalham com resoluções de 2400, 4800, 9600 dpi ou mais. Né? Isso a gente vê muito em scanner, né, que trabalha com fecho de luz. Esses scanners caseiros, se você for olhar a especificação deles, você vê que ele captura por uma quantidade de pontos muito menor do que você configura no software. Então, ele sempre vai fazer um processo de interpolação. E por que a gente não perde muito? Porque, geralmente, o que a gente escaneia nele, né, são documentos que a gente não precisa de precisão. Então, não tem grandes diferenças. Tá? Só que se eu pego um scanner profissional, senão vai que é totalmente diferente a questão. Né? Mas aí o custo também vai acompanhar isso aí. Tá? Então, como que a gente consegue, né, pegar uma resolução baixa? Tá? Eu tenho um dispositivo que, por exemplo, ele trabalha com 300 dpi, 300 por 300. Como que eu consigo, né, fazer com que
que ele faça uma captura muito maior? A partir de uma interpolação, né, que a gente já viu aí começamos na prática fazendo, né, começamos até mesmo antes da teoria, né, a gente já começou a falar aí da interpolação. Tá? Então, a interpolação é capaz de aumentar a resolução. Ô, gente, cuidado, porque geralmente a gente fala assim, quanto maior a resolução, melhor vai ser a minha foto. Não necessariamente, né? A verdade é o seguinte, se a gente voltar aqui nos conceitos, a gente vai perceber que quanto menor for a minha resolução espacial, né, melhor vai ser a minha foto, melhor vai ser a minha captura. Porque eu estou falando o seguinte, olha, cada unidade que eu capturo ela muito pequena. Tá? Quando eu falo da resolução de uma imagem, né, eu estou falando a quantidade de pontos que ela está representada. Mas, se ela foi capturada, né, numa resolução muito menor e hoje ela está daquela forma por um processo de interpolação ou algum outro modelo, né, que me permitiu fazer aquele aumento, tá? Exceto se a gente trabalhar com vetorização, que aí já, né, é outro modelo totalmente diferente de trabalhar o formato gráfico, você vai ter que saber. Tá? Então, vamos supor, se você quer comprar uma câmera, né, apesar que a câmera, a gente vai ter milhões de coisas que vai influenciar, mas um cara que vai influenciar diretamente é isso aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai lá na especificação e vai ver, olha, geralmente a câmera, ela te fala qual que é o ângulo que ela captura, qual que é a distância, né? Então, eu tenho um ângulo. Quanto mais aberto o ângulo, maior é a minha área, beleza? Então, se eu tenho uma câmera, vamos pegar duas câmeras aqui para a gente entender isso aqui. Eu tenho uma câmera que o ângulo de captura dela é esse aqui, ó. Legal? Então ela vai capturar desse jeito. Eu tenho outra câmera. Opa! Sumiu aqui. Peraí. Eu tenho uma câmera que o ângulo dela é esse. Eu tenho outra câmera que o ângulo dela é esse. Beleza? Só que as duas câmeras, né, elas capturam com a mesma resolução de foto. Tá? Então, vamos supor aqui, para ficar um número simples, vamos supor que ela sempre vai capturar em 100 por 100. Em questões de detalhes, aí, aquele negócio, qual que é a melhor? Não tem jeito de você falar qual que é a melhor, porque vai depender de qual que é a finalidade que você quer utilizar aquele equipamento. Tá? Mas dessas duas câmeras aqui, ó, né? Se o que me importar, tá? Porque eu tô falando assim, depende do que você quer, porque depende do seu objetivo, né? Se o que importar tiver nessa área que eu pus de amarelo, a câmera vermelha ela vai capturar com muito mais, né, precisão. Tá? Por que ela vai capturar com mais precisão? Porque nessa área aqui de abertura dela aqui, ó, ela vai dividir esse risquinho em 100 pontos. E cada ponto ela vai representar digitalmente. A câmera verde, ela vai pegar essa área aqui e vai dividir em 100 pontos, no mesmo 100. Então, logicamente, que cada pixel dela é muito maior do que a vermelha. Entenderam? Tranquilo? Né? Então, quando eu vou falar de câmera, né, eu tenho que pensar em várias coisas. Uma, qual que é o meu ângulo? Qual que é a minha distância? Né? Aí eu estou falando, gente, sem
sem falar da qualidade óptica, né? Porque é outra história ainda. Né? E outro detalhe, e sem falar da qualidade do algoritmo que hoje é tudo IA, de inteligência artificial, que faz essa transformação. Tá? Até muito pouco tempo atrás, o que eu vou falar aqui são rumores, tá, gente? Não tem nada cientificamente comprovado, mas uma coisa que era muito clara, assim, se a gente fosse pegar a qualidade de fotos, tá, de celulares, legal? Então, era muito comum eu ter aqui na ponta, quem que era? Era o iPhone, né? Aí depois do iPhone, sei, aqui estaria a Samsung, tá? Né? Teria alguns casos, talvez a Motorola estaria aqui no meio, ou estaria aqui embaixo, né? A Sony, esses casos. E aqui embaixo eu tinha aqui o Asus, tá? Pensando no mesmo hardware, né? No mesmas resoluções, tá? Tem rumores que o que acontecia, né? A Asus ela custou para conseguir fazer, principalmente foto de face, né? Chegar num cara legal, porque os algoritmos delas de IA provavelmente, né? A construção de base de conhecimento era em cima de orientais, né? Então, ela tinha muita dificuldade de trabalhar a diversidade. Por outro lado, o iPhone, por ser um produto americano, né, ele já rodava softwares com base de conhecimento com diversidade étnica. Né? Se a gente pegar Estados Unidos, é um país que a diversidade étnica é muito grande. Né? A gente pode falar assim, aqui no Brasil a gente é um povo muito miscigenado, né? Ou seja, nós não temos uma origem, tá? Única. Só que se a gente pega países como os Estados Unidos, o que rola? A quantidade de pessoas de todas as partes do mundo que existe lá é muito grande. Então, se eu construo uma base de conhecimento de face lá, né, a chance de eu conseguir pegar, entenderam? Uma variação muito maior, né, de povos, aqui é muito considerável. E a Samsung, ela sempre estava aqui em cima, porque apesar dela ser uma sul-coreana, né, ela sempre produziu para mercado externo. Entendeu? Então, provavelmente, ela já tinha uma preocupação de fazer isso aqui, né? Mas talvez ela não tivesse uma base tão grande. Tá? Então, hoje, né, eu tenho que pensar nisso, gente, mas que não tem nenhum fundamento científico, tá? São todos rumores, né? Coisas que rolam no background, aí, discussões em relação a isso, né? Mas aqui o que eu tenho que olhar? Suponhamos que eu tenho a mesma qualidade de captura óptica e rodo o mesmo... Né, o Bruno falou, tem a questão, né, local também, né, cultural, do tipo de foto, né? Mas as primeiras fotos da ASUS eram esdrúxulas, assim. As correções que ela fazia nas selfies, né, era muito, muito, muito estranho, assim. Eles japonesava qualquer um, né, orientalizava qualquer um. Mas se fosse tudo igual, o que a gente tinha que olhar é principalmente isso, a questão da resolução espacial. Tá? Então, uma dica boa é olhar qual que é esse ângulo, né? Mas eu tenho que imaginar, se o meu ângulo aqui também é muito fechado, ó, eu vou capturar, né? Dependendo da minha finalidade, eu não vou conseguir pegar. Tá? Por outro lado, se é muito aberto, né? E eu tenho a mesma resolução, aqui cada ponto aqui pode ser muito grande. Né? Então, são vários os fatores que vão influenciar nisso aí. Apesar que hoje, né, se a gente for pegar a questão de qualidade aí, né, do que a gente tem de hardware, já não é tão problemático como era há algum tempo atrás. Tá? Então, o que o software de interpolação faz é criar novos pontos entre pixels obtidos através da resolução ótica original,
porque eu falei que da ótica é isso, né? Aí tem aquela questão, né? Era muito comum o pessoal falar, máquina digital da Sony era melhor porque a lente era... Até marca, né? Vinha escrito a Carl Zeiss, né? Que é uma máquina que analogicamente era muito boa. Então, isso faz muita diferença, tá? Apesar que hoje, né? A gente percebe que a qualidade do algoritmo de IA que roda é talvez muito mais relevante, tá? Porque o dispositivo, como eles são muito micros, né? Eu acho que não tem muito como os caras terem uma variação grande, não. Né? Mas o algoritmo que ele roda ali é muita diferença. Tá? Por isso que o celular melhor, né? Um celular mais caro, a chance dele ter fotos melhores é muito maior. Tá? Porque ele tem muito mais capacidade de processamento. Eu posso pôr um algoritmo muito mais parrudo ali de IA para fazer, né, a conversão da foto num tempo aceitável do que um celular mediano. Né? Então, se você quer um celular para tirar foto, provavelmente você vai ter que gastar no celular para tirar foto, porque não importa. Eu pego um celular de hardware fraco e ponho, não sei, 4 câmeras. Né? Aí o que eles fazem com essas câmeras é que cada uma tira com um ângulo e com um tempo diferente. Né? Então, depois você monta aquilo na média. Mas se o meu celular ele tem pouco processamento, né, ele vai ter aí um algoritmo que não vai ter grandes coisas. Né? Sim, João, muito mais barato, né? Assim, mas apesar de estar muito evoluído, né, uma coisa que eu custei para entender, antigamente eu ficava intrigado, assim, né? Eu até falei na última aula, João. Já viu o fotógrafo profissional, o tanto de cartão de memória que o cara usa? Toda hora ele muda cartão de memória. Né? O celular você tira, não sei, 2.000 fotos e, né, tem celular que nem tem jeito de você pôr cartão de memória. O cara não. Numa hora de sessão de fotos, o cara usa 8 cartões de memória. Tá? Mas por quê? Porque ali realmente, né, a câmera dele, ali não é IA, não. Ali o cara está realmente com o cara que está pondo numa matriz que o ponto especial é minúsculo. Tanto que se você pega... teve uma foto, tem um amigo que é fotógrafo, ele tirou umas fotos, não lembro, não sei se foi foto do meu filho, de aniversário, alguma coisa. Aí ele falou, Cristiano, eu vou te mandar as fotos original. Ô, ok, ele mandou, você tá louco, cara, onde que eu vou guardar essas fotos aqui? Né? Só que eu vou pagar na nuvem para guardar essas fotos aqui, tal, tal, tal. Não, mas se qualquer coisa que você quiser fazer, você faz no futuro, se quiser fazer um outdoor, você faz. Não. Me dá a JPEG aí, que você já tratou, tá pequenininha mesmo, que beleza, eu não tenho espaço para guardar isso. Tá? É muita diferença mesmo. Né? Então, a interpolação é uma técnica extremamente simples, trivial, né? Mas que era muito usada até pouco tempo, quando a gente tinha pouco poder de processamento no hardware. Tá, gente? Hoje, mesmo o zoom digital, ele não é feito só por interpolação. Tá? Mesmo que seja um algoritmo mais simples ali de IA, de detecção de bordas, né, de preenchimento, vão rodar esses algoritmos ali mais triviais, os algoritmos pelo menos estatísticos, para poder gerar o cara novo. Então, hoje a gente já vai ter algo melhor. A amostragem, né, é o processo inverso, tá? Então eu tenho que lembrar que também é o contrário. Se eu capturo um cara com um número muito grande, né, de pontos, de pixels, eu não vou ter um dispositivo que vai conseguir transformar esse arquivo digital em uma imagem de novo. Meu monitor tem um limite de resolução. E se eu for olhar, é baixo. Né? Se eu for imprimir, né, se eu for imprimir uma foto no tamanho 10x15, né, que é a foto padrão, aquela pequenininha, nem cabe, dependendo da quantidade de pontos, né? Eu não consigo ter uma impressora que ela consegue ter uma resolução, um ponto tão pequeno para fazer ali. Então, eu tenho que lembrar que quando eu capturo, né, eu estou capturando aquilo para depois eu fazer o processo inverso, que é o exibir. E se eu tiver capturado com uma quantidade de pixels muito superior ao que o meu dispositivo de exibição consegue
né, transformar em imagem novamente, seja monitor, seja impressora, tá? O que você for usar para ver a imagem, eu vou ter que fazer um outro processo, que é chamado amostragem. Né? Aí você pode falar o seguinte, não, mas se eu sempre capturo com uma quantidade muito grande de pixels, no futuro eu vou ter hardware cada vez melhores de exibição. Verdade, isso vai acontecer. Né? Já tem acontecido. Mas, né, se esse futuro não chegar, você sempre vai ter que fazer o processo de amostragem, né, que é o quê? Escolher, ou seja, amostrar quais são, né, os pontos que você quer representar. Tá? Então, se eu quero diminuir uma imagem, por exemplo, eu posso tirar. Na minha amostragem, vamos supor, eu só vou imprimir as linhas e colunas pares. Né? Eu vou reduzir bem. Né? Ou não, eu vou imprimir a cada 4 linhas, né? E a cada 2 colunas. Eu estou amostrando. E dificilmente, gente, como essa resolução espacial é muito pequena, dificilmente o que eu vou perder vai ser visível, tá? Ou perceptível a olho nu. Tá? A gente não vai perceber que teve essa redução ali. Né? Então, isso se faz de forma regular, ou seja, se retiram, por exemplo, todas as linhas e colunas ímpares da imagem original. Né? Se ela for quadrada, né? Pode-se ainda usar o critério para se retirar M linhas ou colunas de cada N linhas ou colunas. É sempre legal eu respeitar a proporção da imagem, né? Eu ver qual que é a proporção dela em relação à horizontal e vertical. Tá? O efeito desse processamento é uma diminuição do tamanho total de uma imagem, porém há a degradação da imagem original, como se pode ser visto, né, na figura abaixo. Então, eu tenho a figura, né, que ela está em 512 por 512, tá? E aqui embaixo, né, se eu reparar, eu perdi, tá? Em detalhes dessa figura aqui, ó. Né? Tem detalhes aqui que não vão estar perceptíveis. Né? Então, aqui foi sendo feita uma amostragem. Né? Aqui é só uma amostragem digital, tá, gente? Quando eu pego uma imagem e diminuo, né? Eu estou fazendo, o software de exibição está fazendo essa amostragem aqui. Tá? Então, a nova imagem é uma representação de menor resolução da mesma cena da imagem original. Então, eu tenho a imagem original, aqui ela teve uma redução de 50%, aqui ela teve uma redução de 75%. Né? Então, nesses momentos aqui, detalhes vão ser perdidos. Tá? E o que acontece? Imagina que eu fiz isso aqui não na tela, né? Eu fiz isso aqui no arquivo. A hora que eu voltar o arquivo por interpolação, eu não vou conseguir voltar ele do jeito que ele era aqui, não. Né? Ele vai voltar com distorções. Beleza? Né? Eu não vou conseguir ter de volta o arquivo original. Tá? Aqui eu tenho porque eu só fiz, né, uma operação digital. Né? A gente não salvou um novo arquivo aqui. Aqui foi só mesmo indo diminuindo e aumentando, tá, a resolução da imagem. O processo de interpolação. Né? A gente pode criar, através de cálculos matemáticos, implementados por software, um novo pixel na imagem, né, a partir dos pixels pré-existentes da imagem original. Tá? De forma geral, se utiliza quem está mais próximo, ou seja, a vizinhança. Né? Então, a gente pode usar as técnicas mais simples e mais comuns de serem usadas é a interpolação por vizinho e a interpolação por média local. Né? Então, eu quero dobrar o pixel, eu pego um quadrante de 4 pixels, calculo qual que é o valor médio daqueles caras e faço 16 pixels daquela forma. Ou por vizinho, né, é eu pegar esses 4 e fazer uma progressão ali de como que seria aquela escala em 16. Tá? Então, se eu estou tendo uma variação de intensidades, né, eu vou variando, em vez de variar de 1 em 1 ali, eu vario numa intensidade maior,
porque a vizinhança, eu tenho uma quantidade maior de itens a serem representados. Então, aqui, ó, interpolação por vizinho mais próximo. Baseia na determinação dos níveis digitais dos pixels da imagem de saída, segundo o seguinte critério, né? O valor do nível digital de cada pixel da nova imagem. Então, o que é esse valor digital, gente? É esse valor aqui, ó, dessa escala que está aqui, ó, de 0 a 255. Tá? Né? Esse valor, ele é igual ao valor do nível digital do pixel da imagem original, né? Que for seu vizinho mais próximo. Tá? Então, eu pura e simplesmente replico, né, aquele meu vizinho mais próximo. E a interpolação por média local, né, esse novo valor gerado, tá, ele vai ser o quê? Ele vai ser calculado considerando a distância entre o pixel da nova imagem e seus pixels vizinhos da imagem original. Então, aquilo que eu falei, eu pego um quadrante de 4, vai virar 16, então eu considero essa distância, né, e calculo uma média ponderada pelo inverso da distância dos valores digitais vizinhos mais próximos. Né? Então, o número de vizinhos mais próximos pode ser 4, 8, 16, né? 32, sempre lembrando que é interessante eu respeitar a proporção da imagem. Tá? Então, sempre é legal eu respeitar a proporção da imagem. Se ela for quadrada, eu sempre trabalhar, né, em potências de 2 aqui, tá? E se ela tiver uma proporção, né, é muito comum a gente ter a proporção que a largura é 1,5 vezes a altura. Então, eu pego a vizinhança nessa proporção, né, 1,5. Então, se eu pego 3 da horizontal, eu pego 2 da vertical. Né? Então, eu pego 3 e 2, vão dar 6. Então, ao invés de eu ter um quadrado, eu tenho um retângulo na mesma proporção e faço a divisão da imagem em cima disso aí. Tá? A radiometria da imagem. Né? Então, outro item que é extremamente importante em relação da minha imagem. E outro detalhe, gente, a gente vai perceber que geralmente uma imagem que é muito boa para a gente humano, ela é muito ruim para um software fazer alguma avaliação. Né? Então, essa questão aí do bom ou ruim, ela sempre vai ter que ser conforme a referência daquilo que eu quero fazer. Tá? Então, aqui, ó, a radiometria é a codificação, ou o que a gente chama de resolução radiométrica das informações radiométricas da imagem, e está relacionado ao número de bits necessários para se representar a radiometria de cada cena. Então, basicamente, quantas escalas, ou quantos valores, quantas intensidades de cores eu tenho. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 bits, então se eu tenho a radiometria 2, eu consigo representar 4 níveis. Né? Se eu tenho 3 bits, eu represento 8 níveis. Se eu tenho 5 bits, eu represento 32 níveis. Tá? E assim por diante. Então, antigamente, era muito comum eu ter, por exemplo, os bitmaps, né? Eles nasceram com radiometria, o bitmap mais padrão era a radiometria 4. Ou seja, eu tinha 4 bits de representação, então eram 16 cores. Tá? Né? Se tem alguém mais antigo aí vai lembrar disso. Até o Windows 3.1, né? Era muito comum a gente trabalhar com 16 cores. Era o que o ambiente gráfico para computador pessoal suportava. Legal? Então, a radiometria é exatamente isso, né? É o número de bits que a gente representa. Tá? Então, imagina que se eu trabalho com 4 bits, provavelmente o meu 4 bits, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter o branco, eu vou ter o preto, eu vou ter um cinza, que vai ser um cinza ali, não sei, 30%, alguma coisa por aí. Eu vou ter um outro cinza que é o 60%. Né? Mas eu vou ter só 4 níveis de cores. Tá? Ou 4 intensidades. Né? Então, a radiometria ela sempre vai me indicar aqui, ó, né?
quantos níveis de cores ou níveis de cinza, tá? Quando a imagem é colorida com níveis de cinza, do preto ao branco da imagem. Legal? Então, eu falei para vocês que o nosso comum hoje é a gente ter, né, a radiometria, a gente tem 255, 256 valores, não é isso? Isso ou não isso? Então, vamos pegar nossa calculadora aqui, ó. Pá. Isso aqui. Ué, só mesmo fazer conta com a calculadora. Não. Mas que... Né? Então, se eu pegar aqui, hoje, né, 255 é o quê? 2 elevado a 8. Né? Então, eu tenho 8 bits, tá? De cores. Né? 8 por quê? Porque 8 é um byte. Né? Só que hoje eu trabalho com RGB. Então, eu tenho aqui ó, o 255 vezes o 255 vezes o 255, que dá esse 16 milhões. Né? Se eu vier aqui, ó, na minha configuração de exibição, né, eu vou ter um cara aqui que ele vai estar me falando aqui, ó, vamos ver aqui, o antena. Tirar daqui. Antigamente tinha aqui, né, a questão das cores. Opa. Quer fazer isso? Próximos elementos gráficos, não é isso. Né, aqui, ó. Intensidade de bits, aqui, ó, 8 bits, RGB, e em algum lugar aqui ele falava que era, né, a quantidade de cores, tá? Então, hoje, como a gente trabalha, né, com 255, ainda tem a questão da transparência, tá? Eu faço aqui, então, né, aqui, ó, 16 milhões é exatamente, né, eu trabalhar com 3 espectros em cima de 256 intensidades. Né, que aí vai dar o 16 milhões lá do, se não me engano, True Color, né? Eu não tenho aqui. Então, voltemos. Tá. Beleza? Então, a radiometria vai estar ligada exatamente a essa questão de níveis. E por que eu falei, gente? Uma afirmativa errada que a gente pode falar é, por exemplo, ó, quanto maior a radiometria da imagem, melhor vai ser a imagem gerada. E aí? Certo ou errado? Quanto maior a radiometria da imagem, melhor
será a imagem gerada. Então, aqui eu estou falando, olha, quanto maior for a variação de cores que eu tenho, melhor vai ser a imagem. Verdade? Mentira? E aí? Sim, não comparando a, né, para o olho humano, sim, né? Se eu for imaginar para a avaliação humana, isso aqui é totalmente verdade, tá? Agora, se eu for avaliar o processamento digital de imagem, na maior parte das vezes, não é isso que eu quero, né? Eu quero, muito pelo contrário, eu quero o oposto. Tá? Então, imagina que eu quero fazer um algoritmo de detecção de células cancerígenas. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Eu só preciso ver. Tem, por exemplo, essa imagem. Ó. Essa imagem aqui, ela foi, né, provavelmente trabalhada com uma radiometria muito boa, então muito alta, né? Tem uma grande radiometria. Só que aqui, ó, dificilmente eu vou detectar quais são essas células. Tá? Por outro lado, né, eu tenho essa outra imagem aqui, essa outra aqui, que ela provavelmente foi trabalhada digitalmente para reduzir a radiometria dela, né, e levar para extremos. Tá? Pode até ser que essas duas imagens sejam a mesma imagem. Né? Pode ser que essa e essa aqui, ó, sejam a mesma imagem. Essa e essa. Tá? Então, para o olho humano, essa aqui é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Mas se o meu objetivo é identificar, né, qual que é a célula que ela tem alguma densidade, ou alguma cor, alguma aparência diferente, eu reduzir a radiometria, então aqui a gente vai perceber que a gente basicamente aqui, né, tem o que? Verde e vermelho, não é? Ó, nessa imagem de cá, é muito melhor. Tá? Então a gente vai ver que vai ser muito comum, né, a gente fazer isso quando quer identificar alguma coisa computacionalmente. Tá? Isso aqui é muito bom para o olho humano, né? Mas geralmente o que é muito bom para o olho humano dificilmente é bom para uma avaliação computacional. Tá? Dificilmente. Por isso que hoje, né, essa aqui acho que até ficou mais... Não era preciso ver. Gente, provavelmente lá dentro não é assim que se você tirar uma foto não vai estar desse jeito. Ah, talvez vai estar desse jeito que está aqui, ó. Né? Olha essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou perfeita com a outra lá. Olha. Computacionalmente falando, agora ficou claro qual que é a melhor? Essa ou essa? Provavelmente essa aqui, né, ela pode ter vindo uma mesma imagem, tá, gente? Né? Só que aqui, ó, radiometria alta, então eu estou preocupado em representar com a maior precisão possível, né, as diferenças de cores. Aqui, provavelmente eu estou com uma radiometria baixa. Eu estou preocupado com o quê? De identificar o que é diferente, né? Então a gente vai, inclusive, e joga para os extremos. Repara que aqui, ó, basicamente eu tenho, né, dois espectros totalmente dependentes, azul e vermelho, né? E eu tenho provavelmente uma quantidade de variações aqui muito menor do que aqui.
Entenderam, pessoal, o que eu estou tentando transmitir aqui para vocês em relação a essa questão da radiometria? Ou e aí? Beleza? Né? Então, a radiometria vai ser muito importante quando a gente estiver falando da captura em relação à visão humana, mas provavelmente, né, ela ser alta, né, eu ter uma quantidade grande, mas provavelmente, tá, ela não vai acontecer nos dispositivos. Então, muitas das vezes você vira e fala, pô, né, equipamento médico, você vai lá, um equipamento de ultrassom caríssimo, não sei quantos mil, né, centenas de milhares de dólares lá, e o cara gera uma imagem preta e branca, né? Você fala, pô, não dá nem para tirar uma imagem colorida nesse negócio? Não, mas o objetivo é não ser colorida mesmo, né? O objetivo é que ele consiga diferenciar o que está ali. Se ele fosse muito colorido, ele provavelmente não conseguiria diferenciar. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de radiometria, né? Ou seja, a quantidade de bits utilizado para representar, né, as intensidades ou os níveis de cores de uma imagem. Beleza? Então, quando eu falo que a imagem é RGB, eu estou falando que eu tenho ali 3 vezes essa radiometria. Tá? Então, você fala assim, o RGB, minha radiometria é 8. RGB, né, é 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8. Ou seja, 255 vezes 255 vezes 255. Então, aqui a questão da radiometria, né? E aqui a questão, tá, dos espectros, né? Das camadas aqui, ó, igual eu adiantei para vocês. Se for em escala de cinza, né, o 255 é o branco, o 0 é o preto e o ponto médio é o cinza, né? Aqui pensando numa radiometria de 8 bits, tá? Com 256 variações. Aqui uma diferença de representação, aquilo que eu falei para vocês, ó. Essa imagem aqui, ela tem uma radiometria mais alta do que essa, né? Mas dependendo do meu objetivo, tá? A imagem melhor vai ser a imagem aqui de radiometria mais baixa, tá vendo? Tem os contornos, né, mais bem definidos do que essa daqui, tá? Por olho humano, provavelmente essa daqui sempre vai ser, né, a melhor. O tipo de codificação, né? Então eu tenho com a radiometria de 1 bit, eu só consigo representar 0 ou 1. Então eu tenho a imagem preto e branco, tá? Também conhecido como bitmap, pois cada pixel é representado por um único bit. Né? Nesse sistema, cada pixel pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Programas de manipulação costumam oferecer 4 modos de conversão para preto e branco. Né? Então, se eu tenho os programas de manipulação, tá? Ele vai ter aqui, né, os métodos, e basicamente os métodos, eles definem qual que é o meu ponto de corte. Tá? Porque como eu tenho que transformar tudo ou em 0 ou em 1, né, eu vou definir o que é 0, o que é 1. Dentre todos os modos, é o que resulta em imagem com menor tamanho, né? Este modo é usado para dar saída em 2 cores. Então, olha só para vocês verem como é que a radiometria de 1 bit pode ser interessante. Tá? Eu tenho um raio-x que ele detecta metal. Né? O que eu vou definir? Eu vou definir para ele, quando ele fizer ali, né, a leitura, o escaneamento dele, seja por onda, seja não sei, magnético, seja o que ele utilizar de tecnologia,
eu vou definir, olha, do valor até o valor 50 é 0. Acima do valor 50 é 1. Né? Isso quer dizer o quê? Que onde que existir metal ali, né, na calibragem do meu dispositivo, eu vou formar um objeto numa cor única, tá, em relação àquele item. Né? Então, principalmente os dispositivos mais antigos, né, de raio-x, eles trabalhavam muito dessa forma aqui. Então, vamos pegar aqui, né, uma imagem. Essa aqui tá. Então, olha lá. Essa aqui está trabalhando até com uma escala um pouco maior, né? De branco e cinza. Tá? Mas a ideia é exatamente isso. Onde que eu detecto o meu ponto de calibragem vira uma cor, o outro vira outra cor. Né? Esse aqui, na verdade, ele trabalhou com branco e cinza, não branco e preto, né? Ele trabalha aqui com duas cores. Esse aqui provavelmente é porque essa imagem também, inicialmente, ela não foi capturada digitalmente, né? Porque aí realmente foi a incidência de raios que conseguiu ultrapassar ou não ultrapassou o dispositivo. Mas a ideia, eu acho que fica clara aí, né, da gente ver. Vitor, aí seria tudo. Hoje estão muito modernos aqui os dispositivos, então... mas aqui, ó. Esse aqui ela já ficou um pouquinho mais avançado, mas a ideia é aqui, ó, né? A gente colocar onde que era o metal, em vez de ficar esse roxo aqui, ficaria aqui. Se bem que aqui ficou, né? Aqui eles devem ter usado a radiometria, provavelmente 4 aqui, né? Porque eu tenho o branco, o roxo e o azul, tá vendo? Mas aí imagina que se eu tivesse só branco e preto para representar, né? Mesmo assim eu conseguiria perceber muito bem qual que é o objeto que está ali representado, né? Escala de cinza em 8 bits, né? Só para a gente fechar aqui para o intervalo. É um sistema que usa 256 níveis de cinza por pixel, né? Ou 1 byte por pixel, né? A gente trabalha com o conceito de byte, atualmente, são 8 bits, né? Então é o padrão que a gente tem. O valor 0 corresponde ao preto e o valor 255 ao branco. Tá? Este modo é recomendado para armazenar imagens em preto e branco, guardando tons contínuos. Gente, a imagem colorida, a única coisa que muda, que ao invés da gente passar pelo cinza, né, ou eu faço em vermelho, ou eu faço em verde, ou eu faço em azul. Né? E hoje é legal, porque até os próprios celulares você consegue, né, falar, me dá essa imagem aqui só em azul, só em verde. Você consegue perceber que ali ele está trabalhando com aquelas escalas de cores. Né? E o RGB, que são os 24 bits, né, ou True Color, tá? É um sistema que usa 3 cores por pixel, né, permitindo reproduzir até 16,7 milhões de cores. Cada cor é representada por 8 bits, 1 byte, permitindo 256 níveis ou valores de cor. Né? Então, o valor 000 de R, de G e de B é o preto, e o valor 255, 2555 de R, de G e de B é o branco. Essas 3 cores são conhecidas como primárias no sistema baseado na combinação da luz emitida por 3 fontes de luz. Né? Chamada de combinação, né? Ela é chamada de aditiva, tá? Porque as cores são formadas pela adição de intensidade das 3 cores primárias. Beleza? Pessoal, então, né? A gente vai dar uma paradinha agora de 20 minutos,
Beleza? Aí só para a gente seguir, né? O YouLife lá, ele está sugerindo 2 salas diferentes. Aí a gente volta na outra sala, tá? Porque eu não sei se pode gerar algum problema continuar nessa aqui. Beleza? Já vou fechar aqui, porque demora uns 15 a 20 minutos para eu conseguir fazer o Zoom fazer a renderização do vídeo.